Então, deixa eu apresentar Tá. primeiro vocês dois aí nesse painel chamado Velhofobia versus Projetos de Vida e Busca de Significado, com Miriam Goldenberg e Walter Alves. A Miriam é antropóloga, pesquisadora, professora e escritora, colunista da Folha de São Paulo, autora dos livros A Bela Velhice, Coroas, Corpo, Envelhecimento e Felicidade, Velho é Lindo, Liberdade, Felicidade e Foda-se. Por que os homens preferem as mulheres mais velhas? São alguns dos títulos dela. E para mim é um grande prazer e uma honra ter aqui uma pessoa que hoje em dia eu tenho a liberdade de chamar de amiga, né? E é muito bom você ter uma pessoa que você é fã e vira amigo. Então, eu fiquei muito feliz da Miriam aceitar esse convite. E não podia ter também ninguém melhor do que o Walter Alves para mediar essa conversa com a Miriam. O Walter é super parceiro aqui da Maturi, ele é consultor social sobre diversidade e inclusão de pessoas 50 a mais no mercado de trabalho, educador, facilitador em workshops e consultor de programas de diversidade e inclusão. Ele dedica-se desde 2012 ao tema de longevidade e preconceito etário, é parceiro da Maturi, onde escreve semanalmente no nosso blog, e também produziu e apresentou o programa de entrevistas Trabalho no Futuro, que está no nosso YouTube e vai estar de volta na Maturi Academy depois do Maturi Fest. Então, gente, sejam bem-vindos, muito prazer ter vocês aqui conosco. E, Walter, vou deixar aí para você mediar a nossa querida, maravilhosa Miriam nesse papo super bacana. Um abraço. Muito obrigado. É incrível poder estar junto com Miriam, né? Uma pessoa que a gente, quando enxerga de longe, sempre pela imprensa, é um prazer imenso. Já tive a oportunidade de ver uma palestra sua e foi incrível. Agora, hoje, essa proximidade é mais ou menos como o Morris falou, é um chat que se aproxima daquela pessoa que a gente gostaria muito de ter perto. Mas, Miriam, eu gostaria que você ficasse à vontade para poder falar um pouco, para poder colocar suas ideias. Eu acho que depois a gente pode entrar numa conversa, né? A gente entra num bate-papo, mas sinta-se à vontade para usar o seu tempo. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma grande alegria. O Morris falou uma verdade. Nós, mais do que parceiros, nos tornamos amigos nessa jornada de combater a velhofobia e pensar na invenção de uma bela velhice. E agora também tenho a alegria de ser amiga do Walter, já temos trocado muitas figurinhas. E hoje eu quero falar algo que eu acho que interessa a todas as pessoas, não só as de mais de 50, 60, 70, mas os mais jovens também. Porque, afinal, velho não é o outro, né? Velho sou eu, hoje ou amanhã. Então, eu vou começar apresentando alguns resultados da minha pesquisa dos últimos 20 anos sobre envelhecimento e felicidade. Eu pesquisei 5.000 homens e mulheres dos 18 a quem tem mais de 100 anos de idade. Mas só que, desde 2015, eu tenho me dedicado a pesquisar aqueles que já passaram dos 90 anos. E uma pergunta central da minha pesquisa tem sido: quais são as diferenças entre homens e mulheres no envelhecimento? E, consequentemente, quais são as suas diferenças nos propósitos e projetos de vida? Eu vou dar alguns dados interessantes da minha pesquisa para vocês começarem a pensar sobre projetos de vida no envelhecimento. Quando eu perguntei para as mulheres o que elas mais invejam nos homens, elas responderam categoricamente: liberdade. Liberdade sexual, liberdade no mercado de trabalho, liberdade de rir e de brincar de qualquer bobagem, liberdade com o corpo, liberdade de movimento e também liberdade de fazer xixi em pé. Mas quando eu perguntei para os homens o que eles mais invejam nas mulheres, a grande maioria respondeu: nada. Que fala muito sobre as posições
de homens e mulheres na sociedade brasileira. E eu quero chamar a atenção porque ser livre parece ser uma questão tipicamente feminina, especialmente para as mulheres mais velhas, que sempre se sentiram obrigadas a cumprir o papel de esposa e mãe prioritariamente e precisaram abrir mão de outras possibilidades de realização, inclusive profissional. Os homens, olha que interessante, falaram muito mais da família do que as mulheres falaram. Eles falaram do apoio e do afeto que passaram a dar e receber das esposas, dos filhos e dos netos depois que envelheceram. Eles disseram que não puderam usufruir o mundo doméstico antes, como podem agora, pois antes eles estavam completamente dedicados e preocupados com a vida profissional para ganhar dinheiro para sustentar a família. Só mais velhos, eles demonstraram querer ter um projeto de vida mais voltado para a família e também para um trabalho, mas um trabalho que lhes dê tesão e realização, não apenas dinheiro. Eles, mais do que elas, priorizaram as relações com a família e com o trabalho. No discurso deles, a ideia de reciprocidade estava associada à família, principalmente ao apoio que receberam da esposa ou das esposas em todas as fases da vida. E o carinho e apoio que dão e recebem hoje dos filhos e também dos netos. As mulheres falaram menos da família. E quando elas falaram, muitas vezes era para reclamar que elas passaram a vida inteira cuidando do marido, dos pais, dos filhos, dos avós, da casa, de todo mundo. Elas não puderam cuidar de si mesmas antes, pois estavam sempre preocupadas e ocupadas em cuidar dos outros. Elas não tinham tempo para cuidar delas. É a principal reclamação. Mais velhas, elas querem sair mais de casa, viajar, passear, estudar, ir a cinemas, restaurantes, teatros. Elas priorizam o tempo com as amigas. Elas falam mais das amigas como fonte de reciprocidade do que da família. E o tempo agora, para elas, é o tempo para estar com as amigas e para cuidar de si. Foi possível perceber na minha pesquisa que a demanda feminina por reconhecimento, reciprocidade e respeito está muito mais associada às relações de amizade. Quando eu perguntei quem envelhece melhor, o homem ou a mulher, todas as faixas etárias, homens e mulheres concordaram que os homens envelhecem muito melhor do que as mulheres. Em um único grupo, apareceu a ideia de que as mulheres envelhecem melhor. Esse grupo disse que os homens ficam mais dependentes de outras pessoas, que eles só vão aos médicos quando estão muito doentes, que eles têm péssimos hábitos, bebem muito, comem mal, não fazem exercício, têm muito mais problemas de saúde, morrem mais cedo, são mais sedentários e ficam deprimidos depois da aposentadoria, porque eles têm menos amigos. Para esse grupo, os homens não sabem aproveitar o tempo livre, porque não gostam de sair, de viajar, de dançar. Que grupo que vocês acham que respondeu que as mulheres envelhecem muito melhor do que os homens? Apenas as mulheres de mais de 60 anos afirmaram que os homens envelhecem muito pior. Justamente aquelas que já envelheceram
negam hoje a crença que sempre alimentaram, quando eram mais jovens, a de que o envelhecimento masculino é melhor do que o feminino. Mais velhas, elas constataram que, na prática, as mulheres estão mais cuidadas, mais saudáveis e até mais bonitas. Porque elas se cuidaram muito mais e fizeram muito mais um trabalho preventivo, foram muito mais aos médicos do que os homens. Além disso, elas afirmaram que estão mais felizes, mais independentes e aproveitando muito mais as vantagens da maturidade. Ao associar essas respostas aos medos que as mulheres têm de envelhecer, medos que estão muito relacionados à decadência do corpo, às rugas, aos cabelos brancos, à facilidade de engordar, é possível pensar que o enorme investimento que as brasileiras fazem no cuidado do corpo e da saúde produz até um efeito positivo. As mulheres vivem mais e talvez melhor do que os homens. Muitas brasileiras que eu pesquisei, de menos de 60 anos, se queixaram de se sentirem invisíveis socialmente, de serem consideradas pouco desejáveis porque envelheceram, de serem ignoradas e praticamente transparentes ao olhar masculino. Paradoxalmente, essa invisibilidade social parece ter como resultado inesperado a libertação da ditadura do corpo jovem e uma mudança importante de foco. Elas deixam de existir para serem olhadas, elogiadas, admiradas pelos homens e podem, finalmente, ter tempo para cuidar de si. Podem, como elas dizem, finalmente ser eu mesma. Nesse sentido, envelhecer para as mulheres teria um ganho. Só mais velhas, elas poderiam ser mais livres. Mas elas enfatizam que teria sido muito melhor se tivessem descoberto a liberdade de serem elas mesmas mais cedo, pois não teriam desperdiçado tanto tempo preocupadas em cuidar e agradar todo mundo. A ideia é muito presente. Pena que só descobrir a possibilidade de ser eu mesma e de ser mais livre tão tarde revela a frustração de não terem aproveitado plenamente a vida como poderiam se tivessem, quando mais jovens, exercido a liberdade e respeitado a própria verdade. Liberdade é a chave para compreender essa mudança de foco no envelhecimento. Mais velhas, elas passam a se sentir mais livres para serem elas mesmas. Daí, terem dito que era o melhor momento de sua vida. Não era o melhor momento porque elas estavam mais velhas. Era o melhor momento porque, pela primeira vez na vida, elas se sentiram livres para ser eu mesma. Portanto, além das perdas inevitáveis, homens e mulheres apontaram ganhos significativos com a velhice e com o envelhecimento. No caso feminino, há uma ruptura que pode ser chamada de um clique, ou até de uma revolução. As mulheres deixam de se concentrar no cuidado dos outros e passam a cuidar mais de si. O presente se torna muito melhor do que o passado, pois se sentem livres para serem elas mesmas pela primeira vez na vida. Já no caso masculino, há uma maior entrega ao mundo da família e da casa. Eles querem ter tesão no que fazem, em suas atividades e projetos.
eles não dizem que é o melhor momento da vida, porque podem ser livres. Os homens sempre foram muito mais livres do que as mulheres. Enquanto as mulheres parecem descobrir tardiamente a liberdade e a importância de colocar o foco em si e nas amigas, os homens buscam investir no mundo do afeto, da família, da casa, em novos projetos de vida para se sentirem úteis, produtivos e ativos. O fato das mulheres mais velhas afirmarem categoricamente: este é o momento mais feliz da minha vida, é a primeira vez que eu posso ser eu mesma, nunca fui tão livre, e dos homens dizerem: é a primeira vez na vida que reconheço o valor e a importância da minha família e do meu lar para a minha felicidade, nunca dei e recebi tanto amor na minha vida, revela que o envelhecimento pode ser, sim, um momento de realização, felicidade, liberdade e de concretização dos projetos de vida. Eu tenho defendido que é possível inventar uma bela velhice, apesar das dificuldades e problemas que todos nós enfrentamos. Como eu mostro no livro A Bela Velhice, inspirada nas ideias do psiquiatra Viktor Frankl, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a liberdade de escolher como ela irá enfrentar as circunstâncias mais sórdidas e miseráveis. Frankl escreveu: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Nos momentos de maior incerteza e medo, inclusive quando não podemos mudar a situação a que estamos aprisionados, como agora, ainda temos a liberdade para escolher qual será a nossa atitude para enfrentar essa situação. A sua frase clássica, que se tornou meu mantra, é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um projeto de vida enfrenta qualquer situação, por pior que ela seja. Frankl provocou uma transformação radical na vida de um paciente que, ao confessar que queria morrer, disse: não espero mais nada da minha vida. Frankl perguntou, então: não é a vida que espera algo de você? É essa questão existencial que tenho buscado responder todos os dias da minha existência, especialmente nesse momento trágico. O que a vida espera de mim? O que posso fazer de útil e de significativo hoje e amanhã? Pesquisar, escrever e falar sobre envelhecimento e felicidade tornou-se o meu projeto de vida. E também, agora mais do que nunca, buscar aliados para combater a velhofobia no Brasil. A pandemia revelou a face mais perversa de alguns políticos, empresários e autoridades brasileiras. É o que eu venho chamando de velhofobia. Todos nós estamos assistindo horrorizados discursos recheados de estigmas, preconceitos e violências contra os mais velhos, como este que eu vou falar agora. Essa é uma doença só de velho, vamos todos nos contaminar para criar logo uma imunidade e essa epidemia acabar logo. Só vão morrer alguns velhinhos doentes. Não vamos parar a economia para salvar a vida de alguns velhinhos. Eles vão morrer de qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde. Teve até uma autoridade que disse: vai ser até bom para a Previdência se os mais velhos morrerem.
Esse tipo de discurso revela uma situação que já existia antes da pandemia. Os mais velhos, como nós, e como os mais velhos ainda, são considerados inúteis, descartáveis e invisíveis. Homens e mulheres de mais idade que já experimentam uma espécie de morte simbólica estão desesperados ao constatar que são considerados um peso para a sociedade. Você sabia que a maior parte da violência contra os velhos está dentro de casa? Violência física, verbal, psicológica, abuso financeiro, negligência, maus tratos, xingamentos, humilhação, hostilidade, fazem parte da vida dos velhos muito antes da pandemia. As denúncias dos casos de violência contra os velhos pelo Disque 100 aumentaram 500% de março a maio desse ano. E os principais agressores das pessoas mais velhas são os filhos e os netos. Esse número é muito maior, pois a grande maioria dos velhos tem medo e vergonha de denunciar seus filhos e netos. Existe um cruel feminicídio e infanticídio dentro das casas brasileiras. Mas eu pergunto para vocês, não está acontecendo agora também um verdadeiro velhocídio? Muitos dos que disseminam o discurso de ódio e de extermínio dos mais velhos já passaram dos 60 anos, e vocês sabem de quem eu estou falando. É urgente que eles aprendam uma lição importante. A única categoria social que une todo mundo é ser velho. A criança e o jovem de hoje serão os velhos de amanhã. Os velhofóbicos estão construindo o seu próprio destino como velhos. E também o destino dos seus filhos e dos netos, que vão ser os velhos de amanhã. A forte reação dos brasileiros contra esses sociopatas genocidas prova que os mais velhos são muito importantes para todos nós. Faremos tudo o que for necessário para demonstrar que os nossos velhos não são um peso, muito pelo contrário. São eles que estão nos ajudando a encontrar força e coragem para sobreviver física e mentalmente. São eles que estão nos ensinando a ser pessoas mais amorosas e generosas. São eles que estão cuidando de nós, como fizeram durante toda a vida. Somos nós os principais interessados em uma transformação radical dessa realidade, seja qual for a nossa idade cronológica. Cada um de nós, mesmo os mais jovens, deveria se reconhecer no velho que é outro, que é hoje, ou no velho que será amanhã. Velho não é o outro, velho sou eu. Eu vou acabar, então, com uma pergunta para todos vocês que estão me assistindo agora. São velhos hoje ou que vão ser velhos amanhã. O que você está fazendo para combater a velhofobia no mercado de trabalho? Mais ainda, o que você está fazendo para combater a velhofobia dentro da sua casa? Mas, para terminar, o que você está fazendo para combater os próprios preconceitos interiorizados sobre a velhice, que o impedem de encontrar o verdadeiro propósito e significado da sua vida? É isso. Que maravilha. Eu acho que chega a ser emocionante a sua fala, de verdade, assim. Eu acho que é de uma contundência e de uma clareza que nós precisamos disso todo dia, Miriam. Muitíssimo obrigado. É disso que eu acho que o tema de hoje do Maturifest traz, e a gente não deve temer enfrentar, né?
Porque essa realidade que muitos idosos têm em suas casas, né, é uma realidade que é escondida, né? É uma coisa mais ou menos como pedofilia dentro das famílias também, né? A gente não pode abandonar essa coisa, né? A gente precisa trazer a luz do sol para que, de uma certa forma, a gente passe a tratar isso de um jeito mais claro, mais objetivo e mais humano, acima de tudo. Porque eu acho que quando você traz a importância do propósito, de ter um propósito, né, é justamente uma forma de questionar a quem eu estou servindo, né? Eu estou servindo a quem? Né? Eu, na realidade, se eu tenho um propósito na minha vida, se eu consigo criar um propósito para mim na vida, eu certamente não vou maltratar as pessoas, porque esse propósito, a não ser que o meu propósito seja maltratar as pessoas, mas essa sordidez a gente não imagina que esteja espalhada pela humanidade, né? A gente acha que são só de alguns sociopatas, como você mesmo diz, e como a gente entende também que hoje a gente consegue até nomeá-los, mas como não é o caso nosso agora, né? Eu venho trazer o seguinte, assim, essa clareza que você tem de projeto de vida, você a tem desde jovem, como é que é isso? Esse projeto de vida, ele se modificou durante o seu tempo, o seu envelhecimento? Conta um pouco para nós de você. Walter, desde os meus 20 anos, eu já queria estudar, trabalhar, pesquisar, principalmente escrever sobre velhice, mas eu tinha medo. Eu achava que era um tema que ia me fazer sofrer muito, porque eu li A Velhice, da Simone de Beauvoir, muito cedo. E A Velhice é um livro cruel. A gente tem que ler Velhice mais tarde, não tem que ler muito cedo. A Velhice da Simone de Beauvoir é muito cruel. Mas eu sempre quis trabalhar com envelhecimento. E aí, aos 40 anos, eu dei uma sorte da vida, porque eu trabalhava já fazia muitas pesquisas, eu sempre fui uma pesquisadora, já trabalhava muito com questões de homens e mulheres, e eu fui e não pensava muito na minha velhice. Não pensava mesmo, não fazia nada. Eu fui pela primeira vez a um dermatologista quando eu tinha 40 anos de idade. E aí, a dermatologista era uma mulher que eu queria só um creme, um filtro solar, um creme hidratante. Por que você não faz correção aqui nos olhos? Você vai ficar 10 anos mais jovem, coloca preenchimento aqui 10 anos mais jovem, aqui na testa 10 anos mais jovem. Eu estava com 40, 10 menos 10 menos 10, eu ia sair de lá com não sei quantos anos de idade, e eu entrei numa crise existencial pela primeira vez. Eu percebi, eu estou ficando velha. Pior, você é culpada de estar ficando velha, porque tem várias formas de você não ficar velha. E eu, nessa crise, foi a grande virada da minha vida. Porque eu percebi que ou eu fazia tudo que todo mundo me dizia, inclusive minhas melhores amigas, que eu devia fazer para não ficar velha, ou eu começava a compreender melhor essa realidade e viver a minha velhice de uma forma mais livre. E foi aos 40 anos que eu comecei a escrever. Eu tenho 7 livros sobre envelhecimento. A minha pesquisa sobre envelhecimento começou nesse momento e continuei trabalhando muito com esse tema. Fui para a Alemanha para falar sobre envelhecimento e eu tive uma outra sorte na minha vida, que é um momento assim que me ajuda a sobreviver mentalmente agora. Em 2015, eu conheci 4 nonagenários que são os meus melhores amigos hoje, que são pessoas que tocam piano, que tocam pandeiro, que escrevem, que são maravilhosos, são os meus melhores amigos. Aliás, são meus únicos amigos hoje, porque eu passei a ter 93 anos desde que eu conheci meus amigos. Eu só
Isso antes da pandemia, né? Eu ia à academia de terceira idade, eu ia ao teatro, eu ia ao cinema, eu ia a debates, eles vinham na minha casa, eu ia nas casas dele, a gente ia tomar chupinha. Eu só tenho amigos desde 2015 de 90 anos ou mais. E eu passei a cantar. Você sabe aquela musiquinha? Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Eu passei a cantar. Não confie em ninguém com menos de 90 anos. E quando começou a pandemia, a minha depressão, eu fiquei deprimida, eu perdi 7 quilos logo, porque eu estava desesperada. O que vai acontecer com os meus melhores amigos? Como que eles vão viver isso? Eles que saem, vão ao banco, vão ao supermercado, vão à padaria, encontram comigo, vão tomar chupinho, vão dar voltinho. O que vai acontecer com os meus melhores amigos? Eu só chorava, não sabia fazer. Até que o meu melhor amigo, Guedes, me deu a saída. Quando, no dia 15 de março, ele me ligou, e ele é muito alegre, ele tem 97 anos, ele é muito alegre, muito ativo, muito positivo, muito bem-humorado. Pela primeira vez em 5 anos que ele me ligou, Miriam, o que vai acontecer, Miriam? Eu só vejo caixão na Itália, Miriam. Eu só vejo filhos que não estão podendo se despedir dos pais. Como vai ser, Miriam? Como vai ser? Nessa hora, a minha depressão acabou. Eu falei, Guedes, para de ficar vendo televisão, para de ficar vendo essas mortes, para de ficar vendo caixão, porque você não vai conseguir cuidar de ninguém que está morrendo na Itália ou que vai morrer no Brasil, mas você pode cuidar de mim. Sem você, eu não consigo sobreviver. Bom, Walter, todos os dias, às 6 da tarde, toco o telefone com meu amigo, porque ele respondeu na mesma hora, deixa comigo. E recitou de cabeça 3 versos de Os Lusíadas para mim. Todos os dias, 6 da tarde, ele me liga, a gente faz um joguinho de palavra, de memória que eu inventei, que ele fica louco, porque ele ganha sempre de mim, e quando eu ganho dele, ele fica louco, porque ele é muito inteligente. Ele recita Os Lusíadas, nós estamos fazendo um grupo de estudo do gigante Adamastor, que é sobre o medo nos Lusíadas, e a filha dele ainda filma ele recitando Os Lusíadas para eu guardar de lembrança. Depois dele, às 7 horas, me liga a Thaís, que tem 95 anos, me faz o joguinho de palavras, lê pensamentos de Clarice Lispector, Mário Quintana, Sêneca, Nietzsche, Schopenhauer, e me conta da vida dela com os 9 filhos, 18 netos e 6 bisnetos. Depois, às 8, me liga a Nalva, que toca 500 músicas, faz live. Eu não sei fazer live, ela faz live tocando 500 músicas, ela tem 90 anos. Que 90? 92 anos. Toca música. Então, e assim vai. Meu dia, eu passo quase 10 horas do meu dia me alimentando de amor e de alegria com os meus nonagenários. Então, o meu projeto de vida, que já era, né, esse de envelhecimento e felicidade, e desde 2015 é mais ainda, agora o tempo inteiro, é 24 horas do meu dia. E por isso que eu não entendo quando alguém me diz, eu nem falo mais com quem me diz isso, estou com tédio. Meus velhinhos nunca falam, estou com tédio. Meus melhores amigos nunca falam, estou com tédio. Mas algumas pessoas falam que estou com tédio, não aguento mais, lava a louça, não sei o quê. Eu falo, gente, a escuta atenciosa, a conversa atenciosa, você fazer com que os mais velhos se sintam úteis, produtivos, ativos, importantes, é o mínimo que a gente pode fazer agora, é o mínimo. E quem faz isso com 1, 2, 3 ou 10 velhos, está fazendo, não tem tempo para sentir tédio.
Então, eu acho que ter um projeto de vida me salvou da depressão, do pânico, da insônia e talvez até de uma doença mais grave, porque eu estava realmente me entregando ao desespero e à impotência. E agora não. E foram meus amigos nonagenários que me salvaram e que estão cuidando de mim. Então, o meu projeto não sou eu que estou fazendo algo para eles, né? São eles que estão fazendo por mim. E esse foi o grande clique da minha vida. Não vejo mais, quase não assisto noticiário, eu prefiro ler, porque me massacra, e eu tiro eles também um pouco do noticiário, porque a gente faz muitos joguinhos na hora do noticiário. Uhum. E eles falam, Miriam, quando isso vai acabar? Eu inventei uma forma agora, eu falei, Guedes, a gente não sabe quando isso vai acabar, mas faz de conta que a gente está na Sibéria, cercado de ursos muito perigosos, que a gente está num convento estudando os Lusíadas e que você é meu mestre, você está me ensinando e a gente não vai poder sair enquanto não ler os Lusíadas inteiro. Isso, de certa forma, muda, porque eles vivem isso como uma prisão, né? Porque uma pessoa que tem 97, 95 anos, poxa, quanto tempo que eu tenho da minha vida para ficar nessa... Eles querem sair, eles querem caminhar, eles querem ter a vida que eles tinham até 10 de março. Mas eu estou tentando, junto com eles, fazer com que eles tenham vida, tenham alegria, se sintam úteis dentro dessa prisão, que a gente não sabe quando vai terminar. É isso aí. Miriam, assim, a gente está recebendo um monte de pergunta aqui, né? E eu quero fazer uma que eu acho que é uma pergunta muito boa, né? Que é o seguinte, aliás, que é como nós podemos combater a velofobia internamente, principalmente no momento de busca de novos horizontes profissionais depois dos 50, que nos trava muitas vezes. Como eu posso acreditar que ainda é possível ter novos sonhos e fazer novos projetos? Essa pergunta, assim, eu estou fazendo porque ela é boa, não é porque foi o Morris que fez, não, entendeu? Ela é muito boa e eu gostei, e eu acho fundamental essa coisa, porque eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de mergulhar em nós mesmos como há muito a gente não tinha. A gente sempre falava que não tinha tempo para isso, para aquilo e para aquilo outro, e agora a gente tem sim, né? Com esse isolamento, nós podemos observar que ter algumas atividades não são tão fundamentais assim. Então, eu gostaria que você tentasse abordar isso. Como é que a gente olha para essa velhofobia, para esse preconceito que a gente tem? Como é que a gente resolve isso? Olha, eu vou falar o que me ajuda. Quando eu vejo várias pessoas de quase 100 anos, tem até algumas de mais de 100 anos, mas a maioria quase 100 anos, com uma vida tão significativa, eu não posso ter medo de envelhecer. O que eu tenho que fazer é como que cada momento da minha vida tenha significado. E uma coisa que eu descobri, aí eu acho que o trabalho da Maturi é lindo por isso, né? A gente não pode querer fazer tudo, querer ter ambição, ficar se comparando muito com outras pessoas que estão fazendo milhões de coisas e conseguindo não sei quanto. A gente não pode se comparar e competir com os outros. A gente tem que ter muita coragem existencial para descobrir qual é o seu verdadeiro projeto, o que é verdadeiro para você. Então, quando você pensa, vou fazer isso para ganhar dinheiro, provavelmente não vai dar certo. Porque o dinheiro e tudo mais, e o sucesso, a fama, isso o Viktor Frankl já falava, é consequência daquilo
que é verdadeiro, que tem significado, que é coerente com a sua vontade e com a sua verdade. Então, o projeto tem que ser muito... Isso que você falou, Walter, tem que ser um mergulho em profundidade na sua verdade. E não no que os outros estão fazendo, que está dando dinheiro, que está isso, que está dando clique, que está dando... Isso daí não importa. Não se compare. Não siga a verdade dos outros, que às vezes nem são tão verdadeiras assim como a gente imagina. Isso é uma coisa que eu consigo perceber, o que é verdadeiro, o que não é, o que é simplesmente para conseguir, né, um nicho do mercado. Porque agora, até 5 anos atrás, há mais de 20 anos que eu trabalho com envelhecimento. Envelhecimento era o Morris sabe disso, era um tema marginal, era um tema invisível, ninguém dava bola. E eu já trabalhava com isso, já era a minha verdade. Hoje está todo mundo, envelhecimento virou o queridinho do mercado agora. Mas se não for verdadeiro, ninguém vai se tornar teu parceiro, se não for verdadeiro. Se for simplesmente porque agora tem que falar, é obrigatório falar. Então, eu acho que para descobrir o nosso projeto, a Simone de Beauvoir, que eu uso muito, né, dizia que nós nunca deixamos de ser a criança que um dia nós fomos. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que eu tenho 4 anos de idade e que eu precisei fingir que tinha 30, 40, 50, porque a sociedade exige isso de mim. Mas agora eu posso voltar para aquela menina, tirá-la de dentro de mim e falar: qual é a sua verdade, qual é a sua vontade, o que te traz alegria, o que te traz emoção. E eu vou te falar, Walter, o que mais me traz alegria e emoção é quando toca esse telefone às 6 horas da tarde. É isso que me traz, isso que me emociona, isso que dá significado, isso que dá vontade de levantar da cama todos os dias. É isso. Então, eu não estou nem fazendo muitas lives, não estou fazendo nada disso, porque o meu projeto, o que é verdadeiro para mim agora, é esse, que não é um trabalho, é a minha vida, com os meus amigos. E aí todo mundo fala: estou com saudade de um abraço. Eu não sinto saudade de abraço, porque eu estou tão próxima. Essa escuta, essa conversa é muito mais do que um abraço. Eu nunca tive tão próxima e eu nunca dei e recebi tanto amor, porque é a minha verdade. Então, hoje eu estou aqui com vocês porque eu acredito que o projeto, eu acompanho o projeto da Maturi há tanto tempo e eu vi desde antes dessa questão de velhice entrar na moda, o quanto esse projeto é verdadeiro. Eu acho que cada um tem que buscar essa verdade e talvez buscar se conectando com essa criança que nunca deixou de ser. Ela existe, ela só está lá sufocada dentro de nós. Você não acha que esse desejo dos homens acima de 60 de retornarem ao seio familiar não poderia ser uma leitura desse retorno aos 4 anos? Eu acho que a gente... eu sou pesquisadora assim, de homens e mulheres há mais de 30 anos, né? E os homens têm muita dificuldade de falar sobre subjetividade, intimidade, afeto, muita dificuldade. E quando eles falam, principalmente quando eles são mais jovens, não é muito bem aceito, até pelos próprios pares, né? Sim. Eu tenho várias pesquisas sobre traição, e quantas vezes eu não ouvi homens falando: Miriam, quando eu falo que eu sempre fui fiel e só tive 1 ou 2 parceiras, meus amigos me massacram, sabe? Como assim? Ou quando eu falo que eu não quero trair minha mulher, mesmo quando tem uma possibilidade, porque eu
eu não quero trair minha melhor amiga, meus próprios amigos falam, pô, você é viado? O que é isso? Você tá... Então, existe uma dificuldade social, cultural, dos homens viverem as suas emoções, as suas fragilidades, a sua necessidade de cuidado, né? Ele tem que ser sempre forte, poderoso, não pode chorar. Até jovens me dizem isso. Quando eu preciso chorar, eu vou para o banheiro, para não ser muito criticado e tal. Tem muita dificuldade. Então, eu acho que quando fica mais velho, também existe uma libertação por parte dos homens para viverem e experimentarem algo que eles nunca puderam experimentar antes. Então, era isso que eu queria chegar. E agora na pandemia... A ligação que eu queria fazer com você é justamente essa, quer dizer, talvez esse retorno aos 4 anos, né, seja uma forma de libertar-se como as mulheres. Só que como as nossas vidas dos gêneros são muito diferentes, as exigências, né, e as saídas que temos também são muito diferentes, né? Mas, assim, você falou em pandemia. Eu gostaria de saber o seguinte: como é que você acha que a gente vai sair dessa pandemia, ou dessa pandagonia, ou desse pandemônio? Eu não consigo nem pensar nisso, porque eu não consigo, eu estou vivendo cada dia, uma coisa que eu aprendi é não me angustiar muito com amanhã, viver o melhor que eu posso e fazer tudo o que eu posso hoje. Eu não consigo imaginar amanhã. Mas o que eu estou vendo, e que aponta talvez um futuro, eu não acho que vai todo mundo sair lindo, maravilhoso. Acho que tem gente nojenta, que vai sair mais nojenta ainda, olhando para o próprio umbigo, e só reclamando de que não está... E estou vendo muita gente... não é que está piorando, sempre foi desse jeito. Mas eu estou vendo algumas pessoas, homens e mulheres, aprendendo muito. Não acho que essa pandemia tenha nada de bom, acho que é um horror, um drama da nossa geração que vai ficar para sempre. Mas vejo gente aprendendo. E sabe uma coisa que eu queria destacar? Lógico que tem muita mulher que está fazendo tudo, cuidando de todo mundo, como sempre cuidou, não consegue nem ir ao banheiro 5 minutos, porque já vem alguém bater na porta e ela fica culpada. Mas estou vendo também muitos homens indo para a cozinha sem nunca terem feito arroz e feijão na vida, indo para a cozinha, cozinhando, lavando o prato, coisa que eles nunca fizeram, passando aspirador. Não estou falando que a maioria, porque obviamente a sociedade não muda, porque no dia 10 de março tudo mudou, mas obviamente para a maioria as mulheres estão sobrecarregadas, exaustas, sem tempo para cuidar delas, cuidando de todo mundo. Mas vejo com alegria muitos homens espontaneamente, sem terem que ficar sendo cobrados, assumindo responsabilidades dentro da casa, que eles nunca tiveram. E acho que isso deveria ser uma lição, não só para as mulheres, para os homens, mas também para os filhos e para as filhas. Né? Cada um assumir responsabilidades dentro da casa, e assumir de acordo também com uma negociação a partir das vontades de cada um. Porque não dá para só um ficar dizendo que é certo e que é errado. Agora é o momento da gente se juntar e chegar a um mundo, mesmo que no momento esse mundo esteja muito dentro de casa, que seja o melhor possível para todo mundo. Então, um conselhinho que eu tenho dado, já que eu pesquiso muito casamento, amor, não tenha DR por bobagem agora, sabe? Não gaste sua energia, seu tempo com cobranças e cobrinhas desnecessárias. Tente fazer do seu lar o mundo que você quer viver
hoje e amanhã, sabe? E eu acho que, não sei se, não tem pesquisa sobre isso ainda. O que tem pesquisa é que está aumentando muito a violência dentro das casas. Isso tem pesquisa. Mas, junto com a violência dentro das casas, quem sabe também não está aumentando o número de pessoas que estão fazendo do seu lar o mundo que a gente quer viver para sempre. Não para sempre dentro do lar, mas para sempre em termos de reciprocidade, reconhecimento, então, generosidade, amor e respeito. A palavra que eu ia colocar para você era essa, é a questão de reciprocidade. A gente precisa de começar a aprender, né, a importância dessas palavras e do significado delas, né? Como reciprocidade, quer dizer, nada melhor do que um fazer um pouco e o outro também. Agora, Miriam, estou tendo muita pergunta aqui. Por exemplo, tem uma pergunta da Cláudia Maria, ela diz o seguinte, que também tem amigo nonagenário, e que ela achou lindo você falar. Ela queria saber esse joguinho, você publicou em algum lugar esse joguinho de palavras? Que ela quer fazer com os amigos, que ela quer fazer com os amigos dela. Cláudia, ó, pega aqui a palavra liberdade, tá? Quantas palavras dá para fazer só com as letras liberdade? Dá para fazer idade, dá para fazer ler, dá para fazer li, dá para fazer rir, ria, só com essas letras, com a palavra felicidade, dá para fazer cidade, dá para fazer idade. O Guedes faz 110 palavras só com a palavra liberdade. Acredite se quiser. Eu tenho o meu caderninho aqui, eu posso... A Cláudia me se vocês me adicionarem no Instagram, eu não tenho foto de filho, não tenho foto de neto, não tenho foto de marido, eu só tenho foto dos meus velhinhos, que são meus amigos queridos. Aí você me adiciona no Instagram e eu te passo fotos do joguinho. É muito simples. Mas eu vou dar uma dica para a Cláudia. Procura ver o que ele quer, o que ele gosta. Por exemplo, foi o Guedes que um dia me leu os Lusíadas. Não leu, não. Primeiro ele recitou de cor. E eu descobri, porque ele é de Portugal, ele veio para o Brasil com 14 anos de idade, eu descobri que Lusíadas para ele é algo lindo. E eu estou fazendo já há mais de 2 meses um grupo de estudo sobre os Lusíadas. Ele recita e a gente interpreta. E a Nalva toca piano para mim. Ela está em Natal, ela liga para mim e toca piano. Então, a Thaís lê pensamentos. Você, Cláudia, tem que usar a sua criatividade e imaginação junto com os seus nonagenários. Você tem que inventar junto com eles. Eu estou inventando um monte de coisa junto com eles, mas são eles que me dão a dica do que é bom, do que é alegre. Como é gostoso, no meio desse drama, ouvir as risadas dos meus amigos. Eles riem. Eu escrevi uma crônica, né, sobre cacófatos, que foi o Guedes que me ensinou. Da semana passada, a minha crônica na Folha, porque ele leu para mim um soneto de Camões. Alma minha gentil que te partiste. E falou, Miriam, descobriu qual é o cacófato? E eu, maminha. E aí eu comecei a procurar um monte de cacófato para ele descobrir. Então, nas minhas crônicas da Folha, eu conto alguns desses joguinhos, mas o que eu acho importante é não imitem o meu joguinho, porque pode não funcionar. Criem os próprios joguinhos. Criem as próprias atividades. E eu tenho certeza, nunca mais ninguém vai ter tédio, porque tem tanta coisa que a gente pode fazer. E olha, aí as pessoas falam, não, a tecnologia. Eu faço isso por telefone. Não tem tecnologia nenhuma. É por telefone. Eles não podem, porque eles não entram na internet, mas tem telefone. Liga para eles todos os dias e diz, eu te amo, você é importante para mim.
quero que você cuide de mim, e faz alguma coisa junto com eles. Ô, Miriam, querida, nós conversaríamos com você os 4 dias, se fosse possível, né? Mas, assim, a gente tem uma programação. Eu queria muito, assim, eu já vou me despedir de você, assim, do fundo da minha alma, ter esse privilégio de poder falar com você. Então, eu queria só que você se despedisse. E, assim, não temos muito tempo, que o Morris já está aí do lado. Eu também queria que essa conversa durasse para sempre, mas temos que continuar. Olha, eu quero dar os parabéns para o meu amigo, meu parceiro Morris, para o meu amigo, meu parceiro Walter, e para os meus amigos e meus parceiros que estão ouvindo. E quero dizer uma coisa: ter propósito de vida é a nossa salvação. Agora, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser de acordo com a nossa vontade e ele precisa ter significado para os outros. Então, com isso, a gente vai conseguir ter saúde física e mental hoje e talvez amanhã. Maravilhoso. Miriam, olha, não tem nem palavras para agradecer sua participação. Eu não canso de te ouvir falar, sempre me emociono, né? Acho que muita gente se emocionou junto com o Walter aí, porque mais do que nunca, né, é muito importante te ouvir e refletir sobre tudo isso. O chat aqui, você não tem noção das pessoas comentando, agradecendo, concordando e se identificando com você e com as suas palavras. Foram mais de 800 pessoas assistindo. Depois eu vou te mostrar para você ver alguns dos comentários aí, das centenas de comentários. Então, acho que a gente conseguiu aí o nosso objetivo de impactar essas pessoas, espalhar mais essa sua mensagem tão importante. Então, quero agradecer de novo, do fundo do coração, por ter aceito o convite, que eu sei que você não está aceitando, né, qualquer convite, seu tempo é escasso, né, você tem que dar o seu tempo para os seus amigos aí. Então, um grande beijo. Walter, muito obrigado. Você, como sempre, né, não tem nem o que dizer. Se você quiser também dar uma palavra final, fique à vontade, Walter. Não, eu acho que você disse tudo, cara. Você disse tudo e Miriam disse muito mais. Um grande abraço e que bom a gente poder conviver com esse conceito que a gente tem, com esse sentido de vida que a gente busca no dia a dia. É muito bom. Estamos juntos. É isso aí. Tamo junto.